Ela apenas atendeu o telefone, mas bastaram 3 palavras em francês para mudar tudo. Naquele instante, em silêncio, alguém a ouviu, e no dia seguinte, nada mais foi como antes. A mansão no bairro mais nobre da cidade parecia sempre impecável. Jardim aparado, mármore brilhando e um silêncio quase solene. Lá dentro, tudo seguia um ritmo preciso. Até que, numa manhã comum de segunda-feira, algo inesperado aconteceu. Sandra, a nova funcionária da limpeza, estava sozinha na sala principal, passando pano no chão de mármore, quando o telefone fixo tocou. O som ecoou pelo cômodo silencioso. Nenhum dos empregados habituais estava por perto, e por um momento ela hesitou. Não era seu papel atender ligações, mas a insistência do toque a fez se aproximar devagar. Com cuidado, pegou o aparelho. Alô? Do outro lado da linha, alguém começou a falar em francês. Havia pressa na voz. A mulher parecia nervosa, falando sobre um horário, uma reunião, algo urgente. Sandra engoliu em seco. Seus olhos se voltaram automaticamente para a porta da sala. Ninguém. Respirou fundo. Bonjour, madame. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Respondeu com naturalidade, sem sotaque, como se aquilo fosse rotina. A conversa durou menos de 1 minuto. Ao final, Sandra anotou rapidamente uma informação em um post-it e o colou na base do telefone. Desligou e voltou a limpar o chão como se nada tivesse acontecido. O que ela não sabia é que não estava sozinha. Do topo da escada, Rafael Salazar, o dono da mansão, observava em silêncio. Tinha acabado de sair do escritório no andar superior e descia para buscar um documento quando escutou a conversa. Parou, espantado, ao ouvir o idioma. E mais ainda, ao reconhecer que aquela voz suave e firme pertencia à mulher que havia sido contratada apenas para limpar os corredores e banheiros. Rafael não disse nada, não naquele momento. Mas, naquela manhã, algo mudou. E Sandra, sem saber, havia acendido uma faísca de curiosidade e respeito. No dia seguinte, a mansão acordou como sempre. Café servido às 7, reuniões marcadas no escritório particular de Rafael Salazar e a equipe de funcionários dividida em suas tarefas. Mas havia algo diferente. Rafael entrou na sala principal e encontrou o post-it deixado por Sandra no telefone. A caligrafia era clara, elegante, quase formal. Estava escrito: Madame Laurent ligou para remarcar a reunião com o senhor. Quarta-feira, às 10 horas. Confirmei em francês, conforme solicitado. S. Ele ficou parado diante da pequena nota por longos segundos. Não era só a clareza da informação. Era o detalhe de como ela se comunicou, a segurança, a iniciativa. E, principalmente, a escolha de assinar apenas com um S. Discreta, precisa. Rafael dobrou o bilhete e guardou no bolso do paletó antes de subir. Não comentou com ninguém, mas aquela pequena atitude começava a derrubar certezas dentro dele. À tarde, ele chamou Rodrigo, o administrador da casa, para uma conversa rápida. Quem é a nova moça da limpeza? Sandra, certo? Rodrigo pareceu surpreso com a pergunta. Sim, senhor. Está com a gente há pouco mais de 1 mês. Veio por indicação da dona Rosa, aquela senhora que trabalhou anos aqui antes de se aposentar. Muito correta, pontual e silenciosa. Mal fala com os outros. Rafael assentiu com um gesto breve e ficou em silêncio. A imagem dela, de avental simples, falando francês ao telefone com calma e fluência, ainda rondava seus pensamentos. Mais tarde, ao cruzar por acaso com Sandra no corredor, ela baixou os olhos como sempre fazia. Ele, no entanto, parou. O bilhete de ontem foi útil. Obrigado. Ela ergueu o olhar surpresa. Só fiz o que achei certo, senhor. Rafael não insistiu. Apenas deu um leve aceno e seguiu em frente. Mas já não era possível ignorar. Aquela mulher não era comum. E naquele dia, ele anotou uma nova pergunta mental.
Quem era Sandra, afinal? Naquela semana, Rafael Salazar passou a reparar em detalhes que antes nunca notaria. Sandra era pontual. Mais do que isso, era previsível como o relógio suíço que ele usava. Cada passo, cada movimento, parecia calculado com precisão. Mas havia algo além da disciplina. Um certo refinamento nos gestos, o modo como arrumava os livros na estante, respeitando a ordem alfabética dos sobrenomes. Como segurava os objetos delicados com naturalidade, sem hesitação. Em uma manhã chuvosa, ao passar pela biblioteca, Rafael viu que ela havia recolocado os livros de filosofia em uma nova ordem. Não a ordem usual dos funcionários, mas a original, a que sua esposa usava antes de falecer. Só quem conhecia bem aquela casa saberia disso. Ele não comentou. No dia seguinte, a empresa organizou um pequeno coquetel na própria mansão para receber um investidor estrangeiro. A equipe do escritório estava em peso e todos se ocupavam dos preparativos. Rafael circulava entre os convidados quando, do outro lado do salão, notou uma cena peculiar. Sandra ajudava um dos garçons a organizar as taças, orientando-o com discrição e em espanhol. "Los copas de vino van en la fila de la derecha", disse sem hesitar. O garçom acenou em agradecimento. Ela apenas sorriu com o canto dos lábios e se afastou como se nada fosse. Rafael viu tudo de longe. Aquilo não era normal, não era comum. Na segunda-feira, chamou discretamente Rodrigo em seu escritório. "Há algo errado no meu cadastro de funcionários. Errado? Não que eu saiba, senhor, porque a moça da limpeza, Sandra, o currículo dela diz que ela fala francês, espanhol." Rodrigo hesitou. Abriu o arquivo no tablet. "Não, senhor, nada consta, só ensino médio completo. Nenhuma menção a idiomas." Rafael ficou em silêncio, pensativo. "Certifique-se de manter tudo isso em sigilo. Não quero especulações." "Claro, senhor." Naquela noite, ao descer para pegar um livro na biblioteca, encontrou um envelope discreto sobre a mesa. Dentro, um bilhete. "Desculpe pela interferência no coquetel. Vi que o garçom estava nervoso. Só quis ajudar. S." Mais uma vez, ele leu e releu. Ela observava tudo e dizia pouco, mas o pouco que dizia bastava para inquietar. Era fim de tarde quando o telefone da biblioteca tocou. Sandra estava recolhendo revistas deixadas pelos convidados do fim de semana e nem percebeu que Rafael havia entrado com um livro debaixo do braço. O telefone tocou mais uma vez. Nenhum funcionário por perto. Ela hesitou. Olhou para o aparelho, depois para a porta e finalmente atendeu. "Maison Salazar, bonsoir." Do outro lado da linha, um francês elegante respondeu com naturalidade. Era o novo parceiro comercial de Rafael, confirmando os detalhes da reunião da manhã seguinte. Sandra anotou tudo com clareza e gentileza, encerrando com um discreto "Merci, ademã." Quando desligou, sentiu o ar pesar. Rafael estava parado na porta, silencioso, com o olhar fixo nela. "Você fala francês?" perguntou direto. Sandra ficou imóvel por alguns segundos. Poderia mentir. Poderia dizer que aprendeu em algum aplicativo, mas preferiu não responder. Apenas abaixou a cabeça e voltou ao que estava fazendo. "Você entendeu toda a ligação?" Ele insistiu. Ela respirou fundo. "Sim, senhor. O senhor tem um compromisso amanhã, às 9, com o senhor Lefebvre. Ele pediu que o motorista o buscasse no hotel 15 minutos antes." Rafael franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Sandra não era só mais uma funcionária de limpeza, mas também não fazia parte de nenhuma engrenagem de influência. Era invisível. Até aquele momento. Porque nunca disse que falava francês? Porque nunca me perguntaram? E com essa frase, saiu da sala sem pressa, deixando para trás um homem acostumado a controlar tudo e que pela primeira vez em muito tempo se viu sem respostas.
Mais tarde, naquela mesma noite, Rafael abriu o relatório do RH novamente. Nenhuma formação em idiomas, nenhuma viagem ao exterior, nenhum indício. E ainda assim, ela soava como uma nativa. Sandra era um enigma. E os mistérios, ele sabia bem, nunca aparecem por acaso. Na manhã seguinte, a mansão estava em ritmo acelerado. Uma reunião importante se aproximava e os preparativos envolviam desde o cardápio do café da manhã até os documentos a serem apresentados. Mas um imprevisto virou tudo de cabeça para baixo. Mariana, a assistente bilíngue de Rafael, ligou avisando que estava com febre alta e não poderia comparecer. Rafael se irritou, claro. Mas logo sua mente voltou à cena do dia anterior. A voz calma de Sandra ao telefone, a fluência impecável. Contra todos os protocolos, chamou o mordomo e pediu que chamasse Sandra à sala de reuniões. Ela entrou com o uniforme simples, as mãos juntas e os olhos firmes. Não parecia surpresa, apenas pronta. "Preciso que você sente aqui", disse Rafael, indicando a cadeira ao lado dele. "E anote tudo o que for dito, francês e português." Sandra assentiu com um leve movimento de cabeça. A reunião começou. 2 empresários franceses se acomodaram à mesa, falando com fluência e rapidez. Rafael entendia, mas se atrapalhava com detalhes. Sandra, ao contrário, acompanhava com naturalidade, anotava tudo, fazia perguntas quando necessário, com educação, segurança e um leve sorriso discreto que escondia sua origem humilde. Ao fim da reunião, um dos franceses virou-se para Rafael e comentou em tom de elogio: "Votre assistante est remarquable. Très rare de trouver quelqu'un aussi précis et discret." Rafael apenas sorriu, lançando um olhar rápido para Sandra, que já organizava os papéis sem esperar agradecimento. Nos dias seguintes, ela foi chamada novamente. Primeiro para revisar documentos em francês, depois para responder e-mails. Em pouco tempo, mesmo sem cargo oficial, já era vista como essencial. Os outros funcionários começaram a comentar, uns com curiosidade, outros com desconfiança. Como uma faxineira conseguia tanto? Quem era? De fato, Sandra, mas ela não dizia nada, nunca contava, apenas fazia o que era pedido. E um pouco mais, sempre com precisão, sempre com silêncio. E Rafael, que sempre achou que o talento vinha dos currículos brilhantes, começava a repensar tudo o que sabia sobre potencial. Sandra era, sem dúvida, a funcionária mais enigmática que já havia passado por aquela casa. E ainda não haviam descoberto metade do que ela era capaz. A notícia correu pela mansão feito vento em dia de tempestade. O grupo francês queria fechar contrato. Mas, mais do que isso, havia feito um pedido formal, que a senhorita Sandra fosse a responsável pela ponte direta entre eles e a empresa. Rafael recebeu a solicitação com um misto de orgulho e perplexidade. Sabia que ela era competente, mas não imaginava que impressionaria ao ponto de ser mencionada nominalmente num contrato internacional. Chamou-a à sala do escritório. Ela entrou com a mesma postura de sempre, sem pressa, sem medo. "Eles querem você oficialmente no projeto. E eu quero te oferecer um cargo na empresa, não como favor, mas porque você é, sem dúvida, a pessoa mais preparada para isso." Sandra piscou algumas vezes. Pela primeira vez, pareceu desarmada. "Um cargo como assistente de relações internacionais é o mínimo que posso oferecer", disse ele. "Se aceitar, a vaga é sua, com salário compatível e com o reconhecimento que você sempre mereceu." Houve um silêncio que pareceu conter anos, então ela assentiu emocionada. "Eu aceito." Nos dias que se seguiram, Sandra passou a ocupar uma sala no prédio administrativo da empresa. Trocou o uniforme por roupas discretas, mas elegantes. Continuava pontual, eficiente e reservada.
O mistério em torno dela crescia ainda mais. Agora, entre os executivos. Foi num almoço com os diretores que alguém finalmente perguntou em tom casual: "Desculpe a curiosidade, Sandra, mas onde você aprendeu francês?" Ela pousou os talheres, limpou os lábios com o guardanapo e respondeu com a mesma calma de sempre: "Eu fui faxineira durante anos numa escola de idiomas. À noite, depois de terminar o turno, eu pegava os livros que iam para descarte e estudava sozinha. Escutava as aulas do corredor. Ninguém sabia, mas eu ouvia tudo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ninguém soube o que dizer, e talvez não precisasse, porque naquele momento todos compreenderam. Sandra não era apenas uma mulher de origem simples que havia vencido. Era alguém que havia persistido mesmo quando ninguém via, que aprendeu no silêncio, que cresceu nas sombras. E agora, finalmente, ocupava o lugar que sempre fora dela, conquistado palavra por palavra, gesto por gesto, sem atalhos. Se essa história te tocou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas que celebram a superação, o esforço silencioso e o verdadeiro merecimento. Compartilhe com alguém que acredita que o talento pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. E lembre-se, o que você constrói em silêncio, um dia ecoa no mundo inteiro.